Olá, olá, seja muito bem-vindo. Por aqui eu te ajudo a ser livre da sua dependência afetiva. Eu sou o psicólogo Evandro Laire e nesse vídeo eu quero te dar 5 conselhos para que você consiga superar a dependência afetiva de uma maneira muito mais eficiente. Antes de a gente começar aqui a bater esse papo, eu quero pedir para você deixar o seu joinha aqui nesse vídeo, coloca o seu like, isso ajuda bastante aqui o canal. Também quero pedir para você se inscreve e não se esqueça de ativar o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos, para você estar sempre por dentro desses novos conteúdos. Também quero pedir para você, faça seu comentário, conta para mim como que é essa sua experiência, como está sendo a sua jornada de aprendizagem neste assunto aqui que é a dependência afetiva. Fale sobre as suas experiências, se você já teve alguma situação parecida e também pode fazer as sugestões aqui para futuros vídeos aqui do meu canal. E compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas, porque tá cheio de gente precisando desse conteúdo, tá cheio de gente espalhada por esse mundão afora e que sofre de dependência afetiva. Então, vamos lá? Vamos conversar um pouquinho então sobre este assunto. Vamos lá, ó. A dependência afetiva é uma coisa que aprisiona as pessoas. E como psicólogo clínico, eu faço as minhas consultas e os atendimentos para pessoas aí que estão espalhadas em várias partes do mundo. E eu vejo o quanto as pessoas se sentem aprisionadas. Existe uma perseveração dos pensamentos, existe uma necessidade de pensar sempre naquela mesma pessoa. Às vezes, um medo da perda, medo de perder aquela amizade, de perder aquele amor, de perder aquele relacionamento. Existe também uma submissão muito grande, às vezes, justamente pelo medo da perda, pode ser que você não consiga se posicionar de uma maneira mais assertiva, de uma maneira mais enfática, para ali expor os seus gostos, né? Deixar claro as suas opiniões naquele contexto da relação. E às vezes, justamente por você não conseguir se posicionar, você começa a ter muita angústia, perde a sua identidade. Então, note como a dependência afetiva é uma coisa bastante grave. E como eu sempre digo aqui nos vídeos do meu canal, a dependência afetiva ela tem graus mais leves, graus mais graves, intensos. Também pode ser uma dependência afetiva pontual, em algum momento da sua vida, mas também pode ser um traço de personalidade que te acompanhe por muitos e muitos anos, fazendo você ter uma dependência afetiva de muitas pessoas ao longo do seu caminho. Então esse é um assunto muito sério e muitas pessoas vivem a dependência afetiva, mas nem se dão conta. Eu já tive a oportunidade de atender pessoas que depois de anos, mais de 10 anos de casamento, perceberam que estavam sob um relacionamento abusivo, mas não se davam conta de que não conseguiam se desvencilhar daquilo. E o processo de reconhecimento que a relação era abusiva demorou muitos anos, mas o processo de libertação demorou a mesma quantidade de tempo. Então, esse é um assunto bastante importante. Então vamos lá, se você vive essa condição, se você conhece alguém que vive uma dependência afetiva, eu vou te dar aqui 5 conselhos. São as coisas que eu acho assim mais importante, relevante para que você fique bem atento nessa sua jornada de libertação. O primeiro conselho aqui que eu quero te dar é o seguinte: muitas vezes a gente vive a vida no piloto automático. E esse piloto automático compõe muitas atividades rotineiras, né, repetitivas, e a nossa mente estabelece alguns padrões de comportamento para que a gente não precise ficar pensando o tempo todo em tudo que a gente vai fazer. Imagina só como seria o seu desgaste se você tivesse que a todo momento pensar 100% em tudo, raciocinar, refletir sobre tudo que você faz no seu cotidiano. Imagina se o ato de dirigir não fosse um ato cotidiano, um ato comum, se você não estivesse ali no piloto automático executando aquelas tarefas. Você ia ter que pensar todo o tempo a hora ali correta, como que você coloca a marcha, que pedal vai primeiro, onde você aperta. Então, a nossa mente ela tem esse padrão de viver no piloto automático. Porém, a dica, o conselho que eu quero te dar é que você precisa questionar as suas certezas. Você precisa questionar a sua realidade. Você precisa questionar a sua forma de pensar. Muitas vezes a gente acha que a maneira como a gente enxerga o mundo é uma maneira única, é uma maneira correta. E muitas vezes, eu posso dizer que talvez até na maior parte das vezes, sempre existe outras formas de enxergar a mesma situação.
Eu já tive vídeos aqui no meu canal, vocês podem acessar, onde eu falo sobre as influências e como que a dependência afetiva pode se formar. E muitas vezes na infância a gente percebe que a gente vai tendo padrões que a gente vai visualizando no relacionamento entre os nossos pais, e isso vai compondo ali uma série de condutas na nossa própria personalidade. E aí a gente vai tendo justamente esse piloto automático que faz com que a gente se comporte de determinada maneira. Mas é de extrema importância que você sempre, mas sempre mesmo, questione aquilo que você faz, questione a sua realidade. Uma vez conversando com um amigo, eu perguntei para ele: você não fica pensando que você poderia estar fazendo outra coisa ou estar em outro lugar? Você não se questiona que as pessoas estão fazendo coisas diferentes das quais você está fazendo e que muitas vezes você pode estar perdendo uma boa parcela da sua existência de experiências de mundo justamente por estar focado na sua única forma de pensar? E ele disse para mim assim: olha, eu não penso muito não. Eu, na verdade, vejo o que tem que ser feito, eu vou e faço, né? E é uma pessoa muito bem-sucedida, uma pessoa muito competente, né? Mas ele trouxe para mim essa questão de que ele não tem um questionamento constante a respeito dos pensamentos, das atitudes. Então é muito importante que você faça esse questionamento a respeito do certo, do errado, do bom, do ruim. E às vezes, num formato de relacionamento onde você acha que determinada conduta é normal, pode não ser normal. Então é bastante importante que você faça esse questionamento constante a respeito das diversas situações da sua vida. Num contexto de dependência afetiva, às vezes a gente não se dá conta de que o nosso comportamento está sendo excessivamente preso àquela pessoa. Às vezes a gente não se dá conta de que a crença que a gente tem a respeito de alguém é uma crença exagerada demais e que a pessoa não é tudo aquilo. Às vezes a gente se perde no outro, né? Achando que a vida do outro é muito mais interessante do que a nossa, e a gente começa a trocar. Talvez você troque a sua existência pela existência de uma outra pessoa, querendo ser parte, né, da vida do outro, querendo ser talvez até mesmo o outro. Então, tome muito cuidado, questione sempre os seus pensamentos, questione a sua visão de mundo, questione esse seu senso de certeza que você tem a respeito das coisas da sua vida. Agora eu quero te dar aqui o segundo conselho. E eu quero te dizer que é muito importante você buscar muita informação a respeito de relacionamentos. As pessoas muitas vezes elas têm um foco muito operacional nas atividades que elas desempenham no dia a dia. Então, se você é um administrador, talvez você tenha um foco muito em números. Se você é engenheiro, você faz muito cálculos. Se você é uma pessoa que mexe com química, talvez você goste de estudar muito sobre os elementos ali da natureza. Eu não sei, se você é um professor, você pensa talvez na parte pedagógica dos seus alunos, e é natural, tudo bem, a gente não pode querer estudar tudo no mundo, não é? A gente vai ter sempre um foco na nossa atividade principal do dia a dia. Mas é muito importante que você estude sobre relacionamentos. Quando o assunto é pessoas, todos nós estamos envolvidos. Isso é uma ferramenta, o conhecimento a respeito de relacionamentos é uma ferramenta que todos nós usamos, seja em casa, seja no trabalho, nas amizades, na igreja, no clube, na academia, não importa. Você sempre vai ter relacionamento com as pessoas, uns mais, outros menos. Mas é muito importante que você busque informação a respeito de relacionamentos. E quando nós estamos falando aqui de dependência afetiva, é muito importante que você estude sobre esse tema específico. Existe muito conteúdo, muita informação na internet para que você consiga se valer desses recursos, né, de informação, para que você consiga ter maior consciência a respeito da sua existência, da sua vida, e por sua vez consiga tomar decisões mais assertivas. Lembre-se de que quando você não conhece algo, muitas vezes você nem sabe que você está envolvido por aquela situação, você jamais vai conseguir tomar uma atitude, você vai conseguir mudar aquela situação, porque você nem se dá conta de que determinado padrão está acontecendo. Então você precisa buscar conhecimento. E hoje existem muitas formas de se procurar conhecimento. Você pode ouvir podcasts, você pode procurar cursos, você pode ver no YouTube um monte de vídeos como esse. E ali, aqui, ó, no meu canal tem muita coisa interessante para você. E você pode também maratonar aqui os vídeos do meu canal, porque tem muita coisa legal nesse tema aqui da dependência afetiva. Então, é muito importante que você busque o conteúdo, busque informação, porque a informação, ela vai te dar uma visão diferente a respeito dessas situações envolvendo os relacionamentos. E um outro conselho aqui bastante importante, o terceiro conselho que eu quero te dar.
Muitas vezes a dependência afetiva ela acontece porque existe uma restrição de relacionamentos. Às vezes você olha para uma pessoa e vê que aquela pessoa compõe um conjunto de características muito extraordinária diante do seu julgamento. E aí você faz esse julgamento a respeito de alguém. Você começa a avaliar a vida daquela pessoa, a estética, a aparência, a personalidade, às vezes os filhos, e você começa a ver e admirar aquela pessoa de uma maneira intensa demais. E aí, é claro, eu estou falando aqui nesse contexto de amizades, mas se você vai para um contexto de relacionamento amoroso, pode ser que você projete naquela pessoa uma expectativa gigantesca de que ela vá suprir a tua alma, o teu coração, quem sabe os seus desafetos infantis, situações ligadas ao seu passado, com seus pais. Então é muito importante que você observe esses exageros que às vezes você coloca e você às vezes acaba se focando em uma única pessoa. Você precisa ter um amplo círculo de relacionamentos. Lembre-se que quanto maior o seu grupo de relacionamentos, o seu círculo afetivo, menos dependente, menos refém você vai ficar de uma única pessoa. Porque pense, se você entende que aquela pessoa é tudo o que você poderia querer, aquela pessoa é o seu mundo afetivo, quando você olha para aquela pessoa com uma intensidade gigantesca de estar e experimentar as situações ao lado daquela pessoa, você, se perder aquela pessoa, vai perder o seu mundo afetivo. Agora, quando aquela pessoa compõe uma pequena parte do seu mundo afetivo, que é grande, é composto por outras pessoas, é composto por outros relacionamentos, sabe o que vai acontecer? Se você perde aquela pessoa ela não representa o seu mundo afetivo todo. Então você não vai perder o seu mundo afetivo, você vai perder uma pequena parte do seu mundo afetivo. A grande questão é que muitas vezes as pessoas elas até têm muitos relacionamentos, mas elas não têm profundidade e qualidade nos relacionamentos. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal falando sobre a qualidade dos relacionamentos. Dá uma conferida lá que é bastante interessante também. Então, eu recomendo, e o meu conselho é para que você tenha muitos bons relacionamentos. E as pessoas falam assim para mim: não, Evandro, mas eu não gosto de, eu não confio muito nas pessoas, então eu não tenho muitos amigos. Não sou uma pessoa de muitos amigos, mesmo porque não se dá para confiar nas pessoas e as pessoas elas são muito instáveis, então eu prefiro ter poucos bons amigos. E eu costumo dizer para as pessoas que tudo bem, relacionamentos é uma coisa que envolve risco. Amizades é uma coisa que envolve muitos riscos e às vezes é uma verdadeira aventura. Mas eu gosto sempre de buscar a construção de muitos bons relacionamentos. E às vezes a gente se conforma, às vezes a gente simplesmente se conforma ali com aquela pouca quantidade de pessoas que convivem com a gente gosta daquilo, tá feliz com aquilo, mas a gente acaba ficando vulnerável, tá bom? Então tome cuidado com isso, sempre tenha bons relacionamentos, amplie o seu mundo afetivo sempre que possível, tá bom? E quando não for possível, crie formas para você conseguir transformar isso em algo possível, porque é de essencial importância. O quarto conselho que eu quero te dar aqui é o seguinte: você precisa sair da sua zona de conforto. Eu coloco zona de conforto entre aspas, porque quem vive uma dependência afetiva não vive tanto assim num conforto, porque existe um enorme grau de sofrimento em muitos casos. Então, quando eu digo para você sair da sua zona de conforto, é para você sair da inércia. Muitas vezes, mesmo que a situação seja ruim, acontece de a gente não querer ter iniciativa para fazer coisas diferentes. Às vezes a gente tem medo do novo, a gente tem medo de coisas diferentes, a gente tem medo de experimentar, a gente tem medo de se aventurar em outros tipos de comportamento, a gente fica com medo do que as pessoas vão achar. Então tome cuidado com isso, mas saia da sua zona de conforto e comece a ter atitudes. Quando eu digo ter atitudes, é para que você não fique esperando simplesmente o cenário da sua vida mudar. É muito comum, eu estou cansado de atender pessoas que chegam para mim relatando a dependência afetiva, falam sobre uma situação intensa de angústia e de sofrimento, mas quando é proposto para que essas pessoas façam coisas para que elas saiam dessa situação, muitas vezes elas não fazem, elas não trilham esse caminho das atitudes, acabando sempre tentando resolver os problemas no campo das ideias. Eu preciso te explicar que em muitas situações da nossa vida, a gente só consegue ter um aprendizado no campo da experiência.
Muitas vezes a gente não consegue somente pelo raciocínio transformar as nossas crenças e as nossas emoções. É necessário que a gente tenha experiências para que então esse aprendizado seja mais sólido dentro do nosso coração. Então é muito importante que você saia da zona de conforto para que você possa melhorar a sua autoestima com atitudes, praticando esporte, cuidando da sua aparência. É importante que você tenha atitudes buscando um nível cultural melhor para se tornar uma pessoa mais interessante. Também é importante você se afastar de algumas pessoas, ter a atitude de se distanciar de alguns relacionamentos que talvez possam ser tóxicos para você. Então, é muito importante que você tenha atitudes para que essas atitudes gerem um novo contexto de vida. E aí, quando você muda o seu contexto de vida, a probabilidade de você se manter sob essa dependência afetiva, ela é muito, mas muito menor mesmo. E o quinto conselho aqui que eu quero te dar tem a ver com quem é a prioridade da sua vida. E eu quero te dizer, eu posso afirmar categoricamente que você precisa ser a prioridade na sua vida. Sabe por quê? As pessoas muitas vezes acham que isso envolve um contexto de muito egoísmo. As pessoas acham que quando elas se priorizam, significa que elas são egoístas e que elas não têm altruísmo, que elas não cuidam dos outros. E as pessoas colocam isso como sendo uma coisa feia. Mas entenda uma coisa, todas as pessoas ao seu redor são elementos agregados à sua vida. No final das contas, é só você. Eu costumo dizer aqui que é você e Deus. No final das contas, você tem a sua trajetória de vida. E quando você não se prioriza, sempre valorizando outras pessoas, colocando outras pessoas na frente, isso faz com que você troque a sua felicidade, troque a sua existência pela existência de uma outra pessoa. E olha, a vida a gente só tem uma, e eu quero te dizer que tem muitas coisas boas para você viver nessa vida. Ao longo dessa jornada, você pode ter muitas experiências maravilhosas, mas se você vive aprisionada em um relacionamento que te traz angústia, você pode ter certeza que você vai perder grande parte da sua qualidade de vida. E digo mais, hein? Quando a gente vive essa condição de aprisionamento, a gente não consegue entregar o nosso melhor para as outras pessoas. Esse aprisionamento muitas vezes gera tristeza, angústia, depressão. Muitas vezes a gente invade o espaço do outro. Então, se você se prioriza, se você está feliz, se você segura a caneta que escreve a história da sua vida, se você tem esse foco em você, você com certeza vai ser uma pessoa feliz, uma pessoa mais alegre, vai ser uma pessoa mais cheia dos seus projetos, vai se tornar uma pessoa interessante e eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir contribuir com a existência de outras pessoas. Você vai conseguir compartilhar o seu conhecimento, compartilhar suas experiências, compartilhar sua visão de mundo. Você vai se amar tanto que você vai conseguir contribuir também afetivamente com outras pessoas, compartilhando, doando carinho, amor, afeto, mas você vai fazer isso de uma maneira livre, de uma maneira independente, de uma maneira autônoma. E esse é o ponto, esta é a questão importante aqui, porque muitas vezes a gente acha que se doar para outra pessoa, viver a vida da outra pessoa é um ato de cuidado, e não é. Você tem que tomar cuidado, porque muitos dos nossos comportamentos, eles são ilusões para a gente, às vezes eles não têm o resultado que a gente espera, muitas vezes são comportamentos que a gente tem que estão sendo altamente tóxicos para as outras pessoas e para a gente também, mas às vezes você acaba entrando numa ilusão, achando que aquilo ali é a forma correta de você viver. Então se priorize e não tenha medo achando que isso é egoísmo, não. É muito importante que você viva essa alegria de escrever a tua própria história, de valorizar a si mesmo, de ter os seus hobbies, as suas atividades. Então, esses 5 conselhos que eu deixo aqui para você são para que você trilhe esse caminho de uma maneira mais livre, autônoma, independente, para que você tenha maiores resultados nesse seu processo de libertação da dependência afetiva. E olha, quando você vive uma vida leve, uma vida livre, você vive uma vida muito mais feliz. E como eu mencionei aqui, você consegue entregar isso para outras pessoas também. Certa vez eu tive a oportunidade de conversar com uma mulher que vivia num relacionamento de mais de 15 anos. Esse relacionamento ele era marcado pela dependência afetiva que ela tinha, mas também por um relacionamento abusivo.
E durante mais de 15 anos, ela vivia com medo de dar a opinião dela, o marido reagia de uma maneira sempre muito intensa, mas tão intensa quanto as manifestações do marido era a dependência dela, porque ela tinha medo de ficar sozinha, ela tinha medo de não conseguir criar os filhos distante do marido, ela ficava com medo de se posicionar e ela se tornou uma pessoa extremamente insegura ao longo dos anos, agravando muito esse contexto de dependência afetiva. E aí, na conversa, a gente foi dando algumas orientações, ela foi percebendo que a questão era muito mais grave do que ela imaginava. E os filhos dela começaram a ter até alguns prejuízos, justamente por causa deste posicionamento do pai. Então, ela optou por romper aquela relação e hoje ela vive uma condição mais feliz. Então, note que quando você se dá conta desse contexto que você está inserido, quando você coloca em prática essas dicas, esses conselhos que eu te dei aqui, a coisa fica diferente. Você passa a ter uma noção da sua realidade, você começa a intervir sobre aquilo que precisa ser mudado, você sai da zona de conforto para conseguir fazer coisas que mudem a sua realidade, não é? E no caso dela, ela procurou ajuda para que ela pudesse melhorar aquela condição. Assim como eu também sempre recomendo para que você procure ajuda, procure informação e busque saber mais a respeito disso. Mas talvez eu esteja falando para alguém que já tenha perdido as esperanças. Talvez a sua angústia, a sua dor, ela seja tão grande que faz com que você até acredite que não seja possível mais se desvencilhar disso. E mais, hein? Eu já tive a oportunidade de atender algumas pessoas que, por ter a dependência afetiva em um único relacionamento, começou a desenvolver um alto grau de ansiedade em outras relações. Porque o descontrole da dependência afetiva era tão grande naquele relacionamento que essa pessoa começou a ficar com medo de se aproximar de outras pessoas, com medo de sentir a mesma coisa, a mesma angústia. E talvez você esteja vivendo uma situação como essa e diga para mim o seguinte: Evandro, mas não tem mais jeito, como é que eu vou viver? Eu não consigo me controlar, eu já estou desenvolvendo outros problemas como ansiedade, depressão, quando que isso vai parar? Mas eu posso te garantir, te afirmar, existe solução para isso. Se você tomar as atitudes necessárias, ter ações que favoreçam a melhoria desse quadro, pode ter certeza. Eu vejo isso na prática, as pessoas se libertando da dependência afetiva, diminuindo muitas vezes graus elevadíssimos de dependência afetiva. Então você precisa entender que é muito possível você viver um quadro e uma condição diferente dessa que você vive. É sempre muito comum nesse contexto de dependência as pessoas terem essa sensação de que vão ficar sozinhas, de que não podem viver sem outra pessoa, de que o mundo perde o brilho se não tiverem outras pessoas, mas é justamente por isso que eu te dei aqui o conselho de você ampliar o seu mundo afetivo, para que você tenha outras experiências que te mostrem que você não está sozinha, para que você tenha certeza que outras relações também podem preencher a tua alma, preencher o teu coração. Então, tome muito cuidado com esses pensamentos que podem estar te sabotando. Você pode sim se libertar da dependência afetiva. Siga esses conselhos, esses 5 conselhos que eu te dei, que eu tenho certeza que você vai trilhar esse caminho de uma maneira mais suave. Agora, se você continuar dentro de uma bolha desse relacionamento, se você continuar não buscando informação, não querendo ter atitudes, se você não questionar os seus pensamentos, não questionar as suas certezas e a visão que você tem a respeito do relacionamento e a visão de mundo, se você não procurar ajuda, é claro que você não vai ter resultado nenhum. Para que você tenha resultados diferentes, você tem que fazer coisas diferentes. Então não fique na mesmice, tá bom? Então pratique, coloque em prática todas essas 5 dicas que eu te dei para que você tenha um rumo aí, um processo de libertação muito mais real e efetivo dessa sua dependência afetiva. E a dica que eu quero te dar hoje é para que você maratone os vídeos aqui do meu canal. Tem muito conteúdo legal, interessante, e eu tenho certeza que muito do que você aprender aqui nos vídeos do meu canal, você vai olhar e vai encaixar direitinho com aquilo que você vive. Você vai se identificar com esse conteúdo e vai falar, caramba, exatamente isso que eu precisava saber. Então, faça isso porque vai te beneficiar bastante. E antes de a gente se despedir aqui, eu ainda quero pedir para você deixar o seu like aqui, ó, o seu joinha, isso ajuda bastante aqui o canal. Também quero pedir para você fazer a sua inscrição, ative o sininho para receber as novas notificações, faça o seu comentário. O que você achou aqui dessas dicas? Você já está colocando alguma delas em prática? Você vive a dependência afetiva? Explica aqui, conta aqui para mim, tá bom? E também vou pedir para você compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas, porque quanto mais gente receber esse conteúdo, mais pessoas são libertas desse mal que tem sido tão presente aqui na nossa sociedade, tá bom? Conto com você.
com esse meu movimento de libertação. Junte-se a mim nesse movimento e ajude outras pessoas a serem livres, tá bom? A gente fica por aqui, a gente se vê no próximo vídeo do meu canal. Grande abraço!